A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Ô, gente, é muito bom estar em casa. Oh, meu Deus do céu. Eu sou o eterno devedor aos meus irmãos, Jesus amado. Gente, nós fomos em uma turma, para Cuiabá, e eu, a Lari e as crianças somos os penúltimos a retornar. Daqui uns dias chega o AP, graças a Deus. E eu mandei uma mensagem para o pessoal antes de chegar, primeiro para saber se eles ainda iam reconhecer meu rosto. Perguntei se eles ainda me amavam, falei com o presbitério, falei, gente, se vocês ainda me amarem, se eu ainda for digno, me recebam aí. Aí eu descobri que eu não sou digno, mas por graça eles me receberam aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que na verdade é uma continuação daquilo que nós começamos a comer juntos da última vez que eu preguei. Eu me sinto desafiado a prosseguir, sobretudo depois do que aconteceu lá em Cuiabá nesses dias. A gente chegou para poder estar com os irmãos de Cuiabá e o apóstolo Luiz compartilhou uma série de palavras lá, meus irmãos, que foram extremamente edificantes para todos os que estavam presentes, mas em especial elas foram muito poderosas para mim, porque o sentimento que eu tive quando cheguei lá e ouvi Luiz falando sobre oração, sobre ouvir o Senhor e sobre descanso, é que Deus, por sua graça, desde os primeiros dias do ano, nas primeiras ministrações, já estava soprando o que Ele desejava que fosse a tônica dessa casa, sobretudo nesse ano de 2023. Andrei abriu o ano falando sobre devoção, sobre piedade. E depois eu compartilhei com vocês uma reflexão acerca do descanso. Chegamos lá, basicamente o que Luiz ensinou, irmãos, foi sobre devoção e sobre uma vida de devoção que se torna tão intensa, tão poderosa, que Deus tem um lugar onde descansar, e esse lugar é o coração daqueles que decidem estar totalmente entregues a Ele. Detalhe, ouvindo ele falar, ele não tinha ouvido aquilo que eu preguei domingo, que ele está corridaço, e aí nós nos encontramos para conferir as coisas que Deus havia falado conosco, e ele estava pregando em cima do texto de Hebreus também. Então é perceptível, Deus queria falar algo especificamente para Cuiabá, mas tem algo que o Senhor está querendo comunicar conosco, e eu quero ser fiel nisso. Então eu quero pedir para você abrir comigo de novo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Mais uma vez, estamos nós em Hebreus. Não sei até quando, mas também não estou com pressa de sair daqui. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo de número 1, irmãos. Glória a Deus. Diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda aparecer que algum de vós tenha falhado, ou que algum de vós tenha atrasado, como há em algumas versões. Porque também a nós foram anunciadas
as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou, em uma outra versão, você vai encontrar: porque também a nós foram pregadas as boas novas, verso 2, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram, ou com a fé naquilo que foi dito por aqueles. Independente da sua versão, que nós temos aqui nos 2 versículos iniciais do capítulo 4 de Hebreus, é a explicação do porquê alguns, ao ouvirem o evangelho, entraram no descanso e outros não. Então o texto vai trazer clareza sobre por que a mesma mensagem tem proveito em uns, mas não tem proveito em outros. Se a mensagem passada teve por tema a era do descanso, eu chamaria essa de a geração do descanso. Porque a era fala de um período, mas geração fala de um tipo de gente, em específico. Por mais que as palavras tenham a mesma conotação temporal, porque geração é um tipo de gente de um espaço do tempo, eu quero fazer diferença entre o que foi dito e o que vai ser dito agora. O que foi dito lá atrás é uma declaração de que o descanso nos está disponível hoje, e nós já podemos desfrutar dele agora. Por isso a era do descanso. Intitulei de era do descanso porque existe naquilo que nós aprendemos ao longo da nossa jornada cristã um certo equívoco. Porque eu não sei você, vou fazer uma enquete para ver se sou só eu. Quem aqui, quando ouvia falar de descanso, imaginava o céu ou algo depois da sua morte? Show. Quem aqui, ao pensar em descanso, pensava em algo somente futuro, que você ia finalmente alcançar quando sua tarefa, sua jornada, sua vida cristã fosse concluída? É a mesma pergunta feita de jeitos diferentes, mas o que eu quero que você entenda é que a maioria de nós sempre esperava descanso para amanhã. Então, ao ler um texto como esse, era absolutamente normal que a gente entendesse que entrar no descanso era um negócio que acontecesse quando na nossa vida? Quando a gente morresse. Nosso descanso não é aqui, nosso descanso é no... Frase tradicional. O texto de Hebreus está dizendo que o descanso é agora. Por isso nós gastamos tanto entendendo o que é descanso, o que é trabalho, para finalmente no texto entender a expressão que foi lida mais adiante, que foi a expressão do versículo de número 11. Vamos ler de novo o verso 11 do capítulo de número 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, o texto está dizendo que aqui e agora, nós precisamos entrar. E nós aprendemos que quando nós entramos no descanso, acontece uma afetação. O que acontece comigo? Vocês lembram? A gente entra no descanso e o que acontece? O descanso entra em nós. Eu expliquei que isso não é uma coisa única, ela é processual, lembram? Então olha só, naquele momento,
O que o Espírito queria impartir ao nosso coração é que existe um lugar, e este lugar é em Cristo, onde nós encontramos descanso. Aquela era a tônica da primeira mensagem, por isso a era do descanso. E por que é importante falar sobre isso? Porque é possível estar em Cristo e mesmo assim não estar em descanso. Isso precisa ser acessado. Isso tem a ver com uma jornada de fé. Entenderam isso, irmãos? Mas quando eu disse que o descanso entra em mim, não foi por acaso, foi para explicar o tempo verbal utilizado pelo autor da Epístola aos Hebreus. Ele está trazendo algo muito poderoso, que é a revelação de que entrar no descanso, que é algo processual, por meio de Cristo pela fé, não é algo que eu só experimento. Isso me torna descanso. Porque se eu entro no descanso e descanso entra em mim, há uma afetação de quem sou. Então eu me torno aquilo que estou acessando. Então olha só que coisa louca, o Deus que prepara descanso para eu entrar, me prepara descanso para Ele repousar. Deus tem um lugar que Ele está edificando para Ele descansar, e este lugar se chama corpo de Cristo. Para ficar mais claro isso que a gente vai pensar nessa noite, eu quero ler com você 2 textos que exprimem esse sentimento de Deus de edificar um lugar para si, onde Ele possa repousar. O primeiro texto é Gênesis. Gênesis capítulo de número 2, versos 6, 7 e 8. Nós vamos ler até o 9, do 6 ao 9, Gênesis 2, do 6 ao 9, podemos ler? Vamos lá. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Perdão, para ficar claro, vamos do verso 4, vamos ler a perícope toda. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. Irmãos, presta atenção, há algo no texto muito intrigante. Existem 2 ambientes descritos pelo texto. O primeiro ambiente é o ambiente chamado de terra, e o segundo ambiente é um jardim no Éden. Qual é a característica do ambiente chamado terra? Nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Deus prepara tudo, por meio de sua palavra, está pronto
mas havia algo que ainda necessitava de ser depositado na terra, para que o que estava pronto se manifestasse. E o texto deixa claro, o que faltava? O homem. O texto descreve que já tinha até neblina antes que houvesse chuva, ou seja, o ecossistema estava pronto para liberar seu potencial. Mas quem faria o start? O homem. Então perceba, o texto descreve que a terra não tinha erva do campo ainda, mas Deus gera um lugar que tem tudo isso. E qual é esse lugar? Jardim no Éden. Aleluia. Glória. Diferente da terra, que ainda esperava o toque do homem para revelar aquilo que dentro dela estava, o jardim do Éden já tem árvores, produzindo frutos. Inclusive nele está plantada a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus coloca o homem no jardim. E perceba, quando Deus chama o homem para realizar a sua vocação, isso está no capítulo de número 1, verso 28, olha o que Deus diz ao homem. Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem e a mulher. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. O Senhor coloca o homem dentro desse ecossistema, e nesse ecossistema Ele dá ao homem a responsabilidade de fecundar, de multiplicar, de encher, de sujeitar, de dominar. Ele dá ao homem a responsabilidade de cultivar e guardar a terra. Porém, o jardim já está manifesto. Vocês estão comigo? Então olha só, Deus não põe o homem no jardim para fazer o mesmo que na terra, porque na terra ele lavraria, mas no jardim já estava com frutos. Por quê? Verso 9: do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então olha só, se elas poderiam ser chamadas de árvores boas para alimento, é porque já havia fruto nelas. Compreende? Então são dois ambientes: jardim no Éden e terra. Então presta atenção, quando Deus põe o homem no jardim, Deus o está colocando em um ambiente onde as coisas não estão só feitas, elas estão manifestas. Deus planta um jardim e põe o homem. A palavra plantar e a palavra pôr em hebraico podem ser usadas como sinônimas, porque pôr também pode ser plantar em determinados momentos do hebraico. Então o que isso nos ensina? Que não é só árvore que Deus planta no jardim, Deus também planta o homem. Mas presta atenção, Deus planta as árvores para o homem, e planta o homem para quem? Para si. Se jardim é lugar de delícias para o homem é o lugar de delícias de Deus. Deus vai ao homem no jardim, porque
o homem é o seu jardim. O exterior refletia o que o homem era. Um lugar de delícias para o próprio Deus. Por isso, irmãos, quando o capítulo 3 vai descrever a queda, ele faz questão de mostrar algo que ainda não havia aparecido na terra. Capítulo de número 3. Olha só o que diz o verso de número 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá também abrolhos e espinhos, e tu comerás a erva do campo. Erva do campo já estava posta, abrolhos e espinhos aqui é novidade. Porque o homem agora que está desabilitado para estar no jardim, porque já não é mais lugar de delícias, por seu estado espiritual, precisa se ver refletido do lado de fora. E o que o representa? Abrolhos e espinhos. Se antes ele era um jardim bem ordenado, agora ele é uma mistura. Contaminada por abrolhos e espinhos. Abrolhos e espinhos são uma resposta da terra ao homem que perdeu sua autoridade. Porque se antes a terra se submeteria ao homem, liberando tudo que está dentro dela em obediência a ele, porque ele estava debaixo de obediência de Deus, agora o homem desobediente vê a terra dizendo: nos rebelamos contra você. Abrolhos e espinhos. Então perceba, Gênesis é a primeira demonstração de que Deus também criou um lugar para ele descansar eternamente. Então, Deus chama o homem para entrar em um cenário de obras concluídas. A gente chamou isso de descanso. Mas o homem que entra no descanso, entra para ser descanso de Deus. Porque Deus só descansa no 7º dia, depois de ter criado o homem. A sua obra não estaria concluída com a terra e o universo prontos. A obra só estaria concluída se o homem estivesse nesse cenário. Vocês estão comigo? Então agora nós vamos para um segundo texto. O texto de primeiro livro de Samuel. Só tem um Samuel, então pode ser Samuels. Primeiro livro de Samuel. Perdão, primeiro não, segundo, irmãos. Segundo livro de Samuel. Capítulo de número 7, verso de número 1 em diante. Diz assim, ó: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém naquela mesma noite
veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, me edificarás tu casa para eu habitar? Porém, em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Presta atenção aqui, irmãos. Sabe o que Deus está falando com Davi no primeiro momento dessa conversa? De onde você tirou essa ideia de fazer um templo para mim? Eu não te pedi nada. Então olha só, Davi não está correspondendo a um desejo do coração de Deus. Deus nunca tinha pedido para Israel um templo. A única habitação que Deus requereu de Israel foi a de Moisés, chamada tabernáculo. Para essa Deus especifica até as medidas, o tipo de material. Deus nunca pediu templo para Davi. De onde ele tirou essa ideia? Dos povos que o arrodeavam. Os povos de Canaã tinham templos para os seus deuses, edificados nos lugares altos, nas montanhas, porque a região é cheia de montanhas. E tudo isso com um objetivo, desde os caldeus que faziam escadas de adoração no topo, a ideia de Deus no topo do monte, e um monte tocando o céu, mas na terra traduzia para os homens a ideia de uma conexão entre céus e terra. O templo era esse lugar, no imaginário do oriental. E Davi é um cara que viveu entre filisteus, desterrou outros povos, ele viu isso, então ele decide, por conta própria, fazer algo que Deus não lhe pediu. E nós aprendemos na última vez que estivemos juntos, que trabalho é manifestar o que já está feito. Então Deus diz assim, eu não te pedi isso não está no script, e eu estou feliz aqui na minha tenda. Só que aí, como Davi estava falando de casa para Deus, porque ele chama o templo de casa, edificar uma casa, Deus fala para ele, se você quer conversar sobre casa, vamos falar sobre casa. E aí o Senhor diz assim, olha que coisa linda. Verso 8, agora pois dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Você está querendo fazer uma casa para mim? Gostei da sua intenção, mas eu não pedi casa. A intenção é boa, o projeto é ruim. Eu não pedi casa. Mas eu quero dizer que eu estou fazendo uma casa, Davi. Uma casa onde você vai morar. E a característica dessa casa é descanso. Porque quando Deus fala que vai fazer uma casa para Davi, antes ele diz que ele daria descanso de todos os seus inimigos. Detalhe, o texto diz, já no início, que aparentemente Davi já havia descoberto esse lugar. Porque como é que o texto começa descrevendo a situação de Davi? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Como é que Deus promete uma coisa que o texto diz que Davi já tem? Porque o que Deus promete para Davi não é um lugar
em que ele vai entrar só, mas um lugar que ele vai se tornar. A profecia é perspicaz. Deus diz: eu te farei casa. Deus está dizendo para Davi: eu farei você entrar, mas também farei você ser. Deus está prometendo para Davi uma casa firme. O que significa casa firme? A sua posteridade permanecerá governando. Mas ao mesmo tempo Deus está dizendo: porém, eu farei de você um tipo de gente chamado casa. E qual é a característica que o texto bíblico dá para Davi? Homem segundo o coração de Deus. Então perceba, irmãos, Deus está compartilhando com Davi algo que ele está fazendo, no sentido de tornando manifesto. E o que é isto? Uma casa. Ok? Então o Deus que lá de Gênesis prepara um lugar para o homem, também está fazendo do homem um lugar. A queda não parou isso, no sentido de extinguiu esse propósito. Deus permanece na tarefa de fazer do homem uma casa, um lugar caracterizado por uma palavra. Qual é a palavra? Descanso. Então esses textos são só para mostrar que Deus não só insere pessoas no descanso, Deus as faz descanso, amém? Agora vamos voltar para Hebreus. Irmãos, eu estou sendo devagar de propósito, porque eu quero muito que isso entre no seu coração, não fique só na sua cabeça. Eu não quero só que você lembre o tema do que nós tratamos, eu quero que você entenda o que nós estamos compartilhando aqui. Então vamos voltar para o capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Presta atenção, a palavra que eles ouviram não aproveitou. O não aproveitar é dito pelo texto como ter falhado, ou estar atrasado. Então preste atenção, o que fez com que aqueles que receberam a mesma palavra e a mesma promessa falhassem? A ausência de fé. Ponto. Essa ausência de fé não fala de falta de crença, porque fé é o nome da relação que nós temos com Deus. Deus me chama para perto, eu correspondo, e isso vai se desenvolvendo. Então preste atenção, fé não é no seu raciocínio você pensar positivo. Fé é essa relação com Deus, em que você vai aprofundando em confiança, ok? Então, quando Deus libera uma palavra, e nós não interagimos com esta palavra, tornando-a algo real nas nossas vidas, nós não estamos nos relacionando com o Deus que nos falou. Isso torna a palavra não aproveitada. E o restante do capítulo vai explicar como é que na prática a gente faz isso, ouvir, não pôr fé e no final não aproveitar. Vamos continuar lendo. Verso 3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nesse descanso,
e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Objetivamente, o que faz não depositar fé, fazer a palavra falhar e eu não entrar? O quê? Qual é a palavra? Qual é a palavra? O texto explica, verso 6, qual é a causa? Desobediência. Então, desobediência é a palavra que resume a postura de não relacionamento com Deus e sua palavra, de ignorância ou de resistência. Isso é o que gera a falha, isso é o que produz a inoperância da palavra. Então o autor está dando nome a isso que ele está explicando detalhadamente. Misturar a fé à palavra, ele chamou isso de desobediência. Não misturou, isso chama o quê? Desobediência. E por que ele está falando de desobediência? Porque ele está usando um exemplo do passado para explicar o que está acontecendo agora. E Hebreus é o livro que fica o tempo inteiro lembrando do Antigo Testamento, traduzindo para agora. Então olha só, verso 7. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então aqui, com a citação de um salmo de Davi, ele resume toda essa dinâmica de ouvir a palavra, recebê-la no coração ou não, para que ela apresente o seu fruto. Ele diz, se você ouve e endurece, o que acontece? Ela falha. Então, desobediência é, tendo ouvido, endurecer o coração. O que isso tem a ver com tudo o que estamos falando aqui? Vai ficar mais claro agora. A palavra falhado, do versículo de número 1, que foi a palavra que a gente mais leu aqui, em grego é a palavra estéreos. Estéreos. E a palavra estéreo é a palavra que faz menção a um animal, uma planta ou um ser humano que não produz conforme a sua espécie. Repito, esse documento foi escrito para os hebreus, e esterilidade é uma coisa que os hebreus entendiam na raiz do seu sentido, porque a palavra hebraica para estéril é sem raiz no sentido literal. Então uma mulher estéril, quando o texto de Gênesis diz Sara era estéril, está dizendo que Sara não tinha raiz. E uma árvore sem raiz está condenada a secar. A ideia de uma mulher sem raiz traduz um útero seco que não pode produzir. E eu acho isso muito belo, irmãos. Por quê? Porque a língua tenta traduzir por palavras aquilo que nós entendemos socialmente. Então o mundo oriental entendia que uma mulher sem filhos era uma mulher seca, que foi destinada a dar fruto, mas porque não tem raiz, não tem fruto. A palavra traduz o imaginário. Então a palavra hebraica para estéril é a palavra sem raiz. Por isso, o autor de Hebreus não usa qualquer palavra para falar dos desobedientes que falharam. Ele está chamando os desobedientes de desarraigados.
Então, se a gente fosse trazer esse texto para dentro do imaginário hebreu, que são os que estão recebendo a carta, o texto ficaria: temos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha se desarraigado. E perceba, diferente do outro verbo lá, que traduz descanso, que eu já expliquei para vocês, entrar, lembra o verbo entrar? Entrando no descanso, lembra do texto? Eu disse que você entra e o descanso entra em? A gente chama isso de voz média, mas tem uma outra voz no grego, é a voz ativa. A voz ativa diz respeito a algo que eu faço. Não é o outro que faz por mim e não me afeta, sou eu quem decido fazer. Quando o texto fala aqui de esterios, como o verbo está na voz ativa, quem desarraiga não é Deus, sou eu. Sou eu quem me arranco do solo de Deus. Sou eu quem removo a palavra de dentro de mim. Sou eu quem tiro. Sou eu quem arranco a raiz. Ou seja, esterilidade aqui é uma decisão. Esterilidade é uma decisão. Vocês conhecem alguém que por uma decisão foi arrancado do lugar em que foi plantado? Quem? Adão, como a gente leu há pouco. Deus não plantou só árvore no jardim. Deus plantou uma espécie chamada humanidade. Mas a espécie escolheu ser arrancada de lá. Por isso o texto termina dizendo, o capítulo 3 de Gênesis, que Deus tira o homem do jardim e coloca anjos para protegerem o acesso. Mas presta atenção, Deus não arranca o homem antes do homem arrancar-se de lá. Quem primeiro se desarraiga do jardim é o homem no seu coração. Se o interior está desarraigado, o exterior é só consequência. O que percebemos aqui, meus irmãos, é que uma palavra pode não se tornar frutífera em minha vida, se eu não estiver disposto a criar raízes profundas. Porque se esterilidade é tirar a raiz, frutificação é aprofundar a raiz. E para que eu dê o fruto do descanso, eu preciso me aprofundar nas terras do descanso. E eu disse para vocês, descanso é algo que desfrutamos em um lugar. Qual é o lugar? Qual é o lugar? Preguem comigo, irmão, sem medo, eu preciso saber se vocês estão entendendo. Qual é o lugar? Qual é o lugar onde eu encontro descanso, irmãos? Cristo. Preguem comigo, por favor. Eu preciso que você entenda o que eu estou te dizendo hoje. Cristo. Eu preciso aprofundar as minhas raízes em quem? Cristo. E como é que eu faço isso na prática? O texto explica: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais. A palavra desobediência tem dois radicais, ou melhor, dois sentidos, duas palavras no grego para explicar desobediência. A primeira significa literalmente obstinação. O que é obstinação? É decidir não se submeter, é resistir. Um obstinado é um resistente, resistente ao que ouve de fora e firme ao que pensa por dentro, entendeu?
Quando a gente define fulano é obstinado porque ele é obcecado por algo. Então, qual é a obsessão do obstinado desobediente? A obsessão é fazer a sua vontade, não a de Deus. A segunda palavra para desobediência no grego, no Novo Testamento, é a palavra não ouvir. Já estou dizendo traduzido, não ouvir. Porque para a Bíblia, ouvir é sinônimo de obedecer. No Antigo Testamento, uma das mais importantes declarações é o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Senhor. Os mandamentos, antes de serem citados, eles são precedidos pela Shema. Então, antes de ouvir mandamento, eu ouço da boca do próprio Deus, me escute. Por isso, no Deuteronômio, Deus mostra a consequência ao que ouve e ao que não ouve. Ao que ouve, Deus chama de obediente, e ao que não ouve, Deus chama de desobediente. No grego, ouvir também tem relação com obedecer. Ouvir e obedecer são sinônimos, mas podem se tornar coisas diferentes em um tipo de gente: os que recebem a palavra, mas não se arraigam a ela, que a resistem, que a ignoram, que não acrescentam fé à palavra, que não depositam o seu coração dizendo: Deus, eu creio, eu quero me submeter a isso. O problema dos hebreus, repito, já disse da última vez, não era ignorância, era resistência. Então, meus irmãos, não basta sermos um lugar onde muitas palavras são liberadas. A pergunta é: estamos criando raiz? Porque senão, falharemos. A parábola do semeador fala de 4 tipos de solo, perdão. E um dos tipos de solo é descrito como aquele onde a semente cai. Por um tempo ela permanece, mas depois ela morre, porque não produziu, porque não tinha raiz. Conhecem a parábola, lembram? A árvore morre, porque ela não tem raiz. Então o sol que a fustiga, a mata, não porque o sol é quente, mas é porque ela não tem raiz. O Salmo 1 descreve o tipo de homem descanso. O texto diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste atenção, este homem é desarraigado destas coisas, porém, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Nela medita dia e de noite, pelo que será comparado a uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer terá êxito. Ele não falha, porque o homem do Salmo 1 não falha, porque ele não está arraigado nas coisas dessa vida, ele está arraigado na lei do Senhor. Arraigar é a chave para estabelecermos, irmãos. Voltando a Gênesis, quando Deus planta as árvores no jardim e põe o homem, eu disse que as palavras são sinônimas. E a palavra pôr e plantar é sinônimo de uma outra expressão em hebraico, a expressão estabelecer para nós. Então preste atenção, o jardim que está feito e manifesto, recebe um homem que o estabeleceria. Mas estabeleceu o que já tem fruto? Não era sobre o jardim, era sobre o descanso. Deus queria estabelecer por meio do homem um lugar para si.
Enquanto o homem cultivasse e guardasse em temor ao Senhor, o seu interior seria cultivado e guardado. Só pode estabelecer aquele que permanece com raízes profundas no lugar de descanso. Porque o fruto desse alguém que tem raízes profundas no lugar de descanso é uma manifestação de sua essência, não é esforço. Continue comigo. Capítulo 3, o homem cai. O texto diz que ele teria que do suor do seu rosto, comer o pão. E o que a terra ia fazer? Produzir o quê? Ele ia produzir o quê? Abrolhos e espinhos. Irmãos, abrolhos e espinhos são a evidência de um tipo de trabalhador que já arrancou as suas raízes do descanso. É a terra dando um tipo de produto que não serve para nada. Muito pelo contrário. Abrolho e espinho também estão na parábola do semeador, produzindo dano, porque tem um dos solos onde a semente cai que os espinhos sufocam a semente, tornando-a infrutífera. Gente que não está no descanso pode até fazer coisas, mas faz coisas que matam a espiritualidade, porque produz um tipo de estrutura, estabelece um tipo de igreja que não serve para nada, a não ser para sepultar o pouquinho de esperança que pode haver nas pessoas de viver uma relação com Deus. Vocês são um testemunho disso. Quantos de vocês foram cristãos em outros lugares? Quantos foram cristãos em outros lugares? Temos boas memórias, respeitamos as pessoas de onde viemos, mas quantos de vocês aqui foram sufocados pelos espinhos desses lugares? Quem foi que produziu esses espinhos? Foi o esforço. Nós estamos sendo chamados a estabelecer, irmãos, mas a gente não pode colocar a mão em arado algum, sem antes nos tornarmos esse lugar. Tem alguém que precisa arar a terra do nosso coração. Esse alguém se chama Espírito. E na interação conosco cotidianamente, Ele virá nos confrontar em coisas que nós teremos que ter humildade para nos submeter. E quando Ele nos confronta e a gente resiste, a gente está arrancando a raiz do que pode nos sarar. Se a gente tira a raiz, espinhos e abrolhos manifestaram. Siga comigo ainda no capítulo 4. Versículo de número 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, é apta para discernir, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar conta. Presta atenção. O texto está dizendo
que algo acontece quando Deus fala. Porque a palavra de Deus aqui é o que sai da boca de Deus. Não é simplesmente a letra do livro. Não é lendo o livro que eu sou cortado, é quando Deus fala. Só que quando Deus fala, irmãos, uma espada entra em mim. E aqui o objetivo do texto não é descrever quantas partes tem o homem. O objetivo do texto é descrever quão profunda entra a palavra. O texto é metafórico. O texto diz: aquilo que ninguém vê, a separação de isto ou aquilo, intenções e pensamentos, tem como separar? Não tem, irmão. O texto diz que entra ali, no que não tem como separar. Quero construir uma casa para você, Deus. Pá, não vai construir casa para mim. Quem disse que eu preciso de casa? Ei, Davi, está querendo copiar? Quer copiar a galera em redor? Deus está discernindo o coração. Eu não te pedi isso. Com que motivação? Só que eu vejo a sua intenção. Você me ama, mas o seu pensamento é ruim. Então eu preciso te dizer: eu te farei casa. Coloca um pensamento certo nessa intenção que é boa. Olha só o que a palavra faz. Mas eu quero que você entenda também o que acontece dentro de nós. Ela discerne, segundo o próprio texto diz. Vamos continuar a leitura. Propósitos do coração. Irmãos, quando uma palavra nos confronta, ela está dissecando o nosso interior. E o que o texto está dizendo aqui é que nunca dá errado. Por favor, preste atenção, aqui chegamos no ponto alto. Não há ninguém que diante de Deus vá dizer: eu não entendi. Entendeu sim. Ou você se fez de surdo, ou objetivamente você resistiu. É isso que o texto de Hebreus está dizendo. Não existe não entendi. Existe ignorei ou resisti. A indiferença não anula o poder da espada. E a resistência não invalida a potência da espada. Ela vai cortar todo mundo. Meu irmão, esterilidade é consciente. Ninguém fica estéril sem saber. A gente sabe onde foi que a nossa espiritualidade morreu. Lembra de onde caíste. Volta à prática das primeiras obras. É exortação a uma das igrejas do Apocalipse. Sabe o que significa isso? A decisão de tirar a raiz, profeta Dani, ela é clara dentro de mim. Ainda que pelo lado de fora eu escondo as motivações. Ah, profeta, isso não faz efeito comigo, eu não entendo. Como se Deus não tivesse tanto poder na sua palavra, ou como se Deus parecesse ser injusto exclusivamente com você, comigo. Eu não sei por que todo mundo, mas comigo parece que não. Você não sabe mesmo? Ou é mais fácil fazer de conta que você não sabe, para parecer inocente? Você não sabe mesmo com que voz você tem lutado aí dentro? Você não sabe mesmo? Porque todas as coisas, diz o texto, olha só, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Irmãos, quando a palavra nos corta, você não está diante de um livro, você está diante de uma pessoa. Se eu nego é a Deus, não é o livro. Se eu resisto, é a Deus, não é o livro. O texto explica: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes diante daquele a quem temos de prestar contas. Irmão, quando a palavra vem a nós, ela nos deixa nus, mas a gente pode esconder a nudez com folha de figueira, ou se esconder em um arbusto, para não perceber a voz que anda no jardim. Nenhum de nós é indesculpável. Se as nossas vidas de oração não rompem, não é por falta de clareza, é por falta de atitude. Se a nossa vida de
comer a palavra não evolui, não é por falta de oportunidade, é por falta de postura. Nós estamos indesculpáveis. A nossa esterilidade é consciente. A gente decide escutar e não obedecer. A gente diz: se hoje ouvires, pouco importa, eu endureço. Mas o Espírito está dizendo para nós: não precisa ser assim. O Senhor está nos chamando, irmãos, a experimentarmos das delícias de sua palavra e a nos tornarmos o tipo de gente que Ele pode usar como exemplar de um jardim regado e cuidado pelo seu Espírito. Para um cristianismo cheio de abrolhos e espinhos, Deus precisa de uma geração do descanso, que seja a palavra de Deus para cortar juntas e medulas e dizer: dá para ser diferente sim. Aí é muito fácil viver comunhão numa cidade do interior, e aí Deus sopra a Cuiabá: entrem no Tameon, vivam a vida uns dos outros. Porque se um dia alguém de São Paulo vier para vocês perguntar: como é que vocês conseguem viver devoção? Você vai dizer: ei, meu amigo, seu congestionamento é de 2 horas, o nosso é de 40 minutos, a diferença da decisão. No meu carro eu adoro ao Senhor. O Senhor remove as nossas desculpas a partir de gente que nos mostra que é possível. Com todo carinho, responda se você quiser: quantos de vocês já não se sentiram envergonhados diante de um genuíno homem e mulher de Deus? Eu já me senti. E quando você pega um homem e uma mulher de Deus cheia de tarefa, que consegue viver uma vida de devoção? Eu me sinto um bosta. Um exemplo disso, o Luiz. Fala: não é possível, mano. O que o Luiz está dizendo para mim, como palavra de Deus ali na minha frente, o testemunho: você não é assim porque você é desorganizado, não é porque você não tem tempo. O Luiz me corta para me ferir de morte? Não, Deus usa o Luiz para me dar vida. Ele diz: remova as desculpas, Rafael, bote fé, joga a pitadinha chamada fé, deixa a palavra ganhar vida em você. É possível, Rafael. É possível, Daniel. Ele diz: é possível, Fábio. Dá? Não, mas eu não consigo. Dá. Pega um belo exemplar. Se esse aqui conseguiu, olha só, que coisa feia. E eu não fiz? Então dá. O Senhor nos exorta por meio uns dos outros, irmãos. E isso tem a ver com a nossa vocação como casa. Aqui eu quero começar a caminhar para o final. Deus nos escolheu para ser o tipo de comunidade que não vai humilhar as pessoas, que não vai trazer sobre as pessoas peso de consciência, mas vai produzir no coração das pessoas um constrangimento a uma vida diferente. Deus nos chamou para ser o tipo de casa, irmãos, que vai mostrar que é possível. Mas antes de ser possível obra de justiça, antes de ser possível comunhão nas casas, é preciso ser possível devoção intensa e contínua, porque é daí que emana todos os demais frutos do que somos. Quando o Senhor diz, por boca de muitas pessoas aqui em outros anos, que nós seremos enviados, sabe o que é isso, pastor Fábio? É uma mensagem de esperança. Deus está dizendo: é possível. Ah não, esse tipo de igreja não existe, não funciona. É possível. Eu planto um jardim aí. Só que o tipo de jardim que Deus vai plantar é uma geração de descanso.
Irmão, se nós não ouvirmos atentamente a sua voz, e não amarmos ouvir a sua voz, e não amarmos estar com Ele, nós não cumpriremos as palavras que Ele nos chamou a viver. Não adianta nós estarmos preocupados para onde iremos. A nossa preocupação tem que ser o que estamos nos tornando. Porque a gente pensa que estação apostólica é descobrir para que cidade Deus vai me mandar. Pouco importa, mano. Estação apostólica é você virar semente. Deus não nos chamou de celeiro. Olha ele pregando uma peça, gerando um tipo de espécie que pode dar fruto em qualquer lugar, no deserto ou no meio de um manancial, porque a gente é um povo que tem raiz profundo o bastante para chegar na água. Pode ser um lugar onde ninguém busca o Senhor. Se chegam os filhos do descanso, Deus planta um jardim no deserto. É no meio de gente que queima. Uau! Deus está trazendo um jardim para ordenar e estabelecer todas as coisas. Não é sobre onde iremos, é sobre que tipo de gente vai chegar. É a geração do descanso. É a gente do cultivo e da guarda, que preserva a presença com zelo, que diz: não importa onde, só iremos se você for conosco. A nossa raiz está em você, em nada mais. Eu quero encerrar lendo com vocês 2 versículos de Hebreus, que são a continuação dessa explicação do autor. Capítulo 5, versos 7 e 8. Porque o texto é cheio de comparação, irmãos, da nossa espiritualidade com árvore, com frutificação. E aqui parece que de propósito ele vai evocar mais uma memória da espiritualidade de Israel, citando uma palavra que todo mundo que conhece Gênesis conheceria. Hebreus 5, versos 7 e 8, ele diz: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção de Deus. Hebreus 6, 7 e 8. Obrigado, gente. Hebreus capítulo 6, versos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. O autor no capítulo 6 está falando, finalmente, dos perigos espirituais de se ouvir uma palavra genuína e resisti-la. Ele está dizendo que o fruto que daremos sinalizará o tipo de árvore que somos. Se desarraigados do Senhor, daremos abrolhos e espinhos. Se arraigados nele, produziremos fruto que aquele que cultiva tem direito de comer. O texto é lindíssimo. Olha: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Irmãos, Deus está fazendo casa, e o Espírito está cultivando em nós isso, porque Deus espera encontrar isso ao nos encontrar. Nós não podemos ser como uma figueira que Jesus amaldiçoou para mostrar a espiritualidade estéril de Israel. O filho que vai ao templo e não encontra fruto.
só abrolho e espinho. Amaldiçoa a figueira para mostrar, assim é a espiritualidade de Israel, nunca mais nasça fruto de ti. Nós não queremos ser inférteis, mas isso depende de colocarmos as nossas raízes no Senhor. E não se engane, se a sua raiz não está no Senhor, você não está solto no nada, você está arraigado em alguma coisa. Eu ia parar nessa leitura, mas tem que ler mais um. Hebreus está dizendo para nós todas estas coisas, mas eu quero agora emprestar as palavras do apóstolo Paulo. Efésios, capítulo de número 1. Não, 3:17. Olha só, é a mesma linguagem espiritual. 3:17 de Efésios. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, enraizados e alicerçados em amor. Amor é o nome da relação que há na Trindade, irmãos. O Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai, eles se amam mutuamente. Se a nossa vida está arraigada nesse amor, o que nós nos tornamos? Amor. O texto segue, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a estatura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu entro no amor, o amor entra em mim. Eu entro no descanso, o descanso entra em mim. Quanto mais eu aprofundo as raízes, mais eu me torno a semelhança do que me nutre. E o resultado, as pessoas comem do que eu me torno. Irmãos, em nome de Jesus, estação apostólica não tem a ver com para onde estamos indo. O que a gente tem que fazer é continue intensificando as raízes. Deus não precisa de outra coisa. Esforcemo-nos, portanto, para entrar nesse descanso. Para quê? Para nos tornarmos descanso. Não é só sobre você ter paz, é para você ser transformado em paz. Para quando Deus te arrancar daqui e te colocar em outro lugar, não importa, você dá fruto. Para quando Ele pegar um pedaço desse jardim, desse DNA, e põe em um lugar, você já ser experimentado na arte de procurar água. Ei, aqui nessa cidade, alguns poderão dizer para você, nunca deu certo trabalho começar nas casas. Aluga um salão na avenida, ou então até 5 anos essa igreja morreu. Ei, aqui, se você não trabalhar com esse ou aquele método, não dá certo. Raízes. Floresce um testemunho, e a voz chamará outros irmãos sobrecarregados e cansados dos seus abrolhos a experimentarem um tipo de igreja gerada de uma geração de descanso. É isso que nós fomos chamados para ser. Então sabe o que nós faremos agora na estação apostólica? Oraremos, comungaremos, jejuaremos, ensinaremos, turnaremos, cultuaremos, porque é isso que a gente precisa continuar sendo. E quanto mais profundo, mais vivo, e quanto mais vivo, mais poderoso.
Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. A estação é outra, mas nós ainda estamos fincados nas mesmas palavras, as mesmas ordens. Ainda ressoa no meu ouvido o sonho da irmã Cristiane: intensifiquem, intensifiquem, intensifiquem. Ele ainda pede a mesma coisa: intensifiquem, intensifiquem. Em quê? Em conhecê-lo, em buscá-lo, em experimentá-lo. Porque o que impressiona as pessoas não é o quão bonito a gente prega quando vai visitá-las, é a graça que nos antecede. Todos os que vêm aqui dizem: cara, as pessoas precisam vir aqui. O que a gente tem de diferente, irmãos, na forma de outras comunidades cristãs? Nada. Mas a essência, essa precisa florescer o tempo inteiro entre nós. Eu queria chamar você, que entende essa responsabilidade, a se posicionar nessa noite, se colocando de pé, de joelhos, deitado, para dizer: Senhor, nós queremos aprofundar nossas raízes. Antes de falar com você sobre para onde iremos, a gente quer aprender a lidar com carinho com a sua presença. A gente quer respeitar a sua presença. A gente quer que você se sinta tão acariciado nos nossos momentos de adoração. Você quer assim, como você quer, Jesus. Porque antes de sermos qualquer outra coisa, você nos chamou de Tameon, lugar secreto. Nós queremos ser o lugar onde você pode encontrar descanso. Nós encontramos em você descanso, mas nós também queremos nos tornar o lugar onde você encontra descanso. Nós queremos conhecê-lo e ver a paz que excede todo entendimento tomar cada vez o nosso ser, mas nós queremos nos tornar também paz. Nós queremos ser tomados de toda a plenitude, enquanto a vida de Deus transforma o nosso coração, cura a nossa emoção, afeta a nossa mente, ordena a nossa maneira de viver. Nós queremos. Se a decisão de tirar a raiz é nossa, Senhor, nós queremos aprofundar as raízes em você. Nós queremos aprofundar as nossas raízes em você. A sua palavra vem ao nosso encontro nessa noite e discerne as intenções do nosso coração. Nós sabemos quais são as coisas que você já nos convenceu de erro e nós ainda permanecemos. As desculpas, as justificativas, nós responsabilizamos outras pessoas, mas sabemos que somos nós os responsáveis. Nós queremos voltar às palavras antigas, não somente profecias, pequenos conselhos que recebemos, dos quais nós obstinadamente resistimos, dos quais nós demos as costas, e ainda depois dissemos: Deus não falou comigo ainda. Você já nos exortou, já nos instruiu, já nos orientou, e a gente ignora deliberadamente. Lá dentro tem uma angústia, uma dúvida que nos mata, é a palavra nos cortando. Nós não queremos fazer promessas, Senhor. Nós queremos nos render a você, como você nos encontrou com esta palavra hoje. Chega de folha de figueira. Todas as coisas estão nuas e patentes aos teus olhos. É isso que somos. Nós queremos nos render a você e a sua palavra.
sem novas promessas, sem outras desculpas. Espírito, faz-nos entrar no descanso, ensina-nos a orar, a amar a sua presença, a amar a sua palavra, a sermos um povo de devoção. Ensina-nos a aprofundar as nossas raízes. Nós precisamos de você. Em nós não há mérito. Não colocaremos novas metas. Porque isso é esforço. Só decidiremos todos os dias não retroceder do compromisso que fizemos hoje. Passo a passo vamos entrar. Passo a passo vamos entrar. Passo a passo vamos entrar. Não pelo resultado, mas porque amamos a sua presença. Faz-nos casa para você. Faz-nos um lugar onde você se sinta bem-vindo. Faz-nos Tabeon. Faz-nos Tabeon. Faz-nos Tabeon. Faz-nos Tabeon. Faz-nos gente do secreto. Faz-nos Tabeon. Faz-nos gente do secreto, cuja fome, cuja sede são de conhecê-lo. Nós precisamos, Espírito. Nós não estamos endurecendo o coração. Você nos encontrou luz nessa noite. Não há desculpas para o nosso fracasso. Nós não nos submetemos a antigas orientações, mas dá-nos hoje, no dia que se chama hoje, a oportunidade de recomeçarmos. Sejam queimados os abrolhos e espinhos. Nós queremos confiar a você o nosso coração, terras férteis, pelo seu Espírito cultivadas, por meio da palavra que nos corta e nos transforma. Nós queremos ser conhecidos pela radicalidade de uma vida que não negocia princípios, não negocia renúncias, não negocia obediência. Ouve, ó Israel, ouve, 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 ó Tabeon. Nós queremos dizer, nós queremos nos tornar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir, sem desculpas e sem culpa. Nós estamos deixando aqui no seu altar a nossa culpa, a nossa vergonha, que torna pesado qualquer recomeço. Nós deixamos aqui, não temos vergonha de reconhecer que falhamos, porque queremos o seu perdão nessa noite, nos reabilitando para a jornada. O seu perdão está disponível. Hoje, se ouvides, você está falando conosco ainda. Obrigado. Nós dizemos sim, sim à sua palavra, sim à sua palavra.
manda a sua chuva, manda as suas águas, faz o cheiro das águas encher esta casa, nesta estação. Comece a brotar o que somos, comece a sair da terra o que somos. Venha para fora, ecloda o que somos, faça nascer nesse tempo, na vida de gente que tem erros, que tem falhas, mas que ama o Senhor de todo o coração. Nos faça casa, nos faça o que você disse que faria. Um lugar de segurança, de descanso para pastores, para apóstolos e profetas improváveis, para evangelistas abandonados nas ruas. Faz-nos um lugar de descanso para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para o refugiado. Mas antes nós queremos nos refugiar em você. Faz florescer, faz brotar, sem esforço, porque o nosso esforço é por entrar no descanso. Faça florescer, vai chegar, quem vai cooperar, vai chegar. Mas antes, torna realidade o eclodir de todos nós que somos semente nesse celeiro. Chegou a hora do fruto começar a aparecer. Você não juntou semente para apodrecer no celeiro. Faça florescer, faça eclodir entre crianças, entre adolescentes, entre jovens, entre homens e mulheres, nas casas, o povo de piedade, o povo que hospeda a presença, o povo que leva a presença no meio, o povo que ama o órfão, a viúva, o necessitado, mas que antes ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Esse é o anseio do nosso interior. Torna-nos esse lugar de descanso. Não deixe que as nossas raízes, ou aquilo que o Senhor está gerando em nós, seja em terra infértil, sem profundidade, entre espinhos, mas torna-nos esse lugar em nome de Jesus.